Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma análise de questão de concurso público. A questão de hoje é do ano de 2019, Banco FGV, para a prova de fiscal de serviços municipais da Prefeitura de Salvador, Bahia. Vamos ler a questão. Hélio, empresário, bem-sucedido, solteiro, sem filhos, tem um grande patrimônio. Desde 2011, apresenta o hábito de ingerir excessivas quantidades de álcool. No começo de 2018, essa rotina se intensificou e Hélio começou a beber durante os 7 dias da semana, não mais administrando as suas atividades comerciais ou vida afetiva. Sobre a situação de Hélio, segundo o Código Civil, assinale a alternativa correta. O que é importante destacar aqui, pessoal, na questão? É que ele começou a beber, durante os 7 dias da semana e por conta disso, ele não mais administra as suas atividades comerciais ou vida afetiva, tá bem? Isso é muito importante. Outra questão bacana de destacar aqui, é que a própria questão ela indica da onde que ela quer que você dê a resposta, de acordo com o Código Civil, tá? Isso é importante quando você lê algum enunciado, eventualmente a própria banca organizadora vai indicar, né, de que lei ela quer que você tire a resposta, tá bem? Então fiquem atentos a isso também. Muito bem, muito bem. Vamos analisar as questões aqui, né? As alternativas. Letra A, é absolutamente capaz para a prática de todos os atos da vida civil. Então, vamos destacar aqui, absolutamente capaz. Letra B, é absolutamente incapaz para a prática de atos da vida civil. Então, destacar absolutamente incapaz. Letra C, é relativamente incapaz em razão da prodigalidade. Então, relativamente incapaz por ser pródigo. Letra D, é relativamente incapaz por ser ébrio habitual. Então, relativamente incapaz, ébrio habitual. Letra E, estende-se ao menos quanto aos atos civis que digam respeito ao seu patrimônio, a relativa incapacidade de exprimir sua vontade por causa transitória. Então, capacidade relativa por causa transitória. Beleza, pessoal. O que a questão aqui está tratando, né? Quais temas a questão trata? Ora, ela trata aqui da capacidade, né? A questão ela é uma questão que vai buscar o conhecimento do candidato acerca do tema capacidade. E que capacidade é essa, pessoal? Né? Que capacidade é essa? Porque existem duas espécies de capacidade, né? A capacidade de direito e a capacidade de fato, tá? Vou até anotar aqui, Capacidade de direito e a capacidade de fato. Depois tem slides aqui mostrando cada uma dessas capacidades, tá bem, pessoal? Fiquem tranquilos que a gente, como sempre, vai analisar aqui as alternativas, fazer uma análise da questão e depois a gente segue, né, aprofundando o nosso conhecimento, tá bem? Sobre o tema tratado pela questão. Então, a capacidade de direito é a aptidão para ser titular de direitos. E quem tem a capacidade de direito, pessoal? Todo mundo. Todos os seres humanos, tá? Todos os seres humanos possuem capacidade de direito. É um conceito que se mistura com o conceito de personalidade, né? Todas as pessoas que nascem com vida detêm personalidade, e aí alguns autores vão conceituar a capacidade de direito como a medida da personalidade, certo? Muito bem. E a capacidade de fato, o que é? A capacidade de fato é aquela sua aptidão para exercer os atos da vida civil por conta própria, sem precisar que alguém lhe assista ou lhe represente nesses atos. Quem tem capacidade de fato? Ora, nem todo mundo. São algumas pessoas, né? Na verdade, presume-se a capacidade de fato, sendo que a lei ela elenca algumas hipóteses nas quais a pessoa será incapaz. E essa incapacidade, lembrando que a incapacidade é relativa à capacidade de fato, né? Ela pode ser absoluta ou relativa, né? Quem são os absolutamente incapazes de fato, ou seja, incapazes de exercer por si só os atos da vida civil? Os menores de 16 anos. Artigo 3º do Código Civil. Deixa eu até marcar aqui, pessoal.
que isso daqui já dá, ó, artigo 3º do Código Civil, né? Artigos 3º e 4º, mas aí lembrando que é por exclusão. Prodigalidade, a gente trata aqui dos relativamente incapazes, né? É o artigo 4º. E a última questão também, ela também fala da capacidade relativa, né? Por causa transitória, quem não conseguir exprimir sua vontade por causa transitória. Então, vejam que, para responder a questão, artigos 3º e 4º do Código Civil. Eu estava falando das capacidades, né? A pessoa pode ser absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. Veja, portanto, que o Hélio, né? Como ele já é um empresário, solteiro, sem filhos, né? Tudo indica que ele é uma pessoa maior, certo? Portanto, não há que se falar aqui em ele ser absolutamente incapaz, tá bem? Beleza. Então, vamos já arriscar aqui a questão, a letra D. Absolutamente incapaz, não. Quem são os relativamente incapazes, pessoal? É uma lista de pessoas descritas no artigo 4º do Código Civil, tá? E essas pessoas elas vão necessitar serem assistidas, né, na prática dos seus atos, sob pena de anulabilidade, ou seja, sob pena de nulidade relativa. Elas participam, portanto, do ato também, eventualmente, mas com caráter complementar, né? Já os absolutamente incapazes, não. Eles sequer chegam a participar do ato, eles são, na verdade, representados, outra pessoa que exprime a vontade por elas, tá bem? Muito bem, ao ler a questão, a gente percebe que o Hélio está com um problema aqui, porque ele está bebendo durante os 7 dias de semana e, com isso, ele não consegue administrar as suas atividades comerciais ou vida afetiva. Portanto, Hélio não é absolutamente capaz, né? Porque ele está com alguma situação que o caracteriza como um relativamente incapaz. Agora, a gente tem que entender, né, se ele é considerado um pródigo, ébrio habitual, ou se ele não consegue exprimir sua vontade por causa transitória. Vamos para a letra E, por causa transitória. Se ele está bebendo, pessoal, os 7 dias da semana e o próprio enunciado diz que ele não mais consegue administrar suas atividades, essa causa é transitória, ele já bebe desde 2011 e desde 2018 ele está direto, sem conseguir gerenciar as suas atividades. Ora, não é, né? Não é uma causa transitória, né? É uma causa já consolidada, né? É uma causa consolidada, tá bem? Então, muito bem, não se trata então da questão tá? Se ele tivesse bêbado, por exemplo, assim, um dia ele ficasse bêbado, muito bêbado, e não conseguisse exprimir sua vontade, num dia específico, aí a gente podia tratar de causa transitória, tá? Mas pelo enunciado aqui não é uma causa transitória. Muito bem, então nós temos aqui a letra C e D, realmente ele é relativamente incapaz, isso está certo nas duas questões. Relativamente, o pródigo e o ébrio habitual são relativamente incapazes, então o texto das duas alternativas está correto. Então, para a gente saber qual é a resposta correta, a gente vai ter que entender se ele é pródigo ou se ele é um ébrio habitual. E aí você precisaria saber esses conceitos, né? O que é o pródigo? O pródigo é aquela pessoa que ela perde o controle nos seus gastos e ela realiza gastos excessivos e desnecessários, colocando a sua própria capacidade financeira em risco, assim como a de sua família, né? Ele fica a ponto ali de se tornar um miserável porque ele não consegue gerenciar os seus gastos. Quem é o pródigo, pessoal? Um exemplo de uma pessoa pródiga é a pessoa viciada em jogo de azar, né? Inclusive tem um livro muito bacana que se chama O Poder do Hábito. E nesse livro, um dos últimos capítulos, ele vai tratar de uma comparação, né, entre conta a história de uma moça que teve problemas sérios com jogos de azar, problemas muito sérios, e faz uma comparação dela com um senhor que tinha problemas de ataque de pânico noturno e acabou, num ataque desses, né, acabou assassinando a sua esposa sem saber. Ele achou que ele estava defendendo a esposa de um ataque, mas esse ataque não existia, ele estava sonhando. Acabou por matar a esposa asfixiada, achando que estava protegendo ela de um ataque de uma outra pessoa.
E ele faz um comparativo e chega em algumas conclusões bem interessantes. É um livro que eu recomendo. Então, pródigo. O pródigo é aquele que gasta o dinheiro. No caso, né? E quem é o ébrio? O ébrio habitual é o quem ingere bebida alcoólica demasiadamente, né? O cachaceiro, popularmente falando, né? Então, no caso narrado aqui, o Hélio, ele é um ébrio habitual, certo? Ele é um ébrio habitual. Portanto, a letra B, C está errada. Então, a letra certa é a letra B. Hélio, ele é relativamente incapaz, sim. Lembrando que isso significa que é relativo à capacidade de fato, porque a capacidade de direito todos temos. E a razão dele ser relativamente incapaz é ele ser ébrio habitual, com fundamento no artigo 4º do Código Civil. Agora nós vamos analisar, né, mais a fundo essas questões de capacidade e incapacidade, tá bem? E vou tratar também para vocês da legitimação, que é algo a mais. Pode cair numa prova, se a prova for mais, quiser ser mais difícil, e também pode cair numa eventual segunda fase também. Muito bem. Com relação à capacidade de direito de fato, eu elaborei esse quadro aqui, tá? Para ficar bem didático para vocês, o que é cada uma das capacidades. E aí vamos tratar cada uma delas de forma breve, porque a gente já tratou, né? Vamos só reforçar. Então, a capacidade de direito, ela também é chamada de capacidade de gozo ou de capacidade de aquisição, tá? Ela é a aptidão para ser titular de direitos. Todas as pessoas humanas têm capacidade de direito. Já a capacidade de fato é também chamada de capacidade de exercício e significa a possibilidade da pessoa exercer por si só os direitos, sem necessidade de representação ou assistência, tá bem? Nem todas as pessoas têm capacidade de fato, tá? A pessoa pode ter capacidade plena ou pode ser relativamente ou absolutamente incapaz. No exemplo, o Hélio era relativamente incapaz, certo? Muito bem, muito bem. A incapacidade absoluta, aí a gente já está falando dentro de capacidade de fato, né? Dentro de capacidade de fato, se a pessoa não detém a capacidade plena, ela é ou absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. O absolutamente incapaz são apenas os menores de 16 anos, artigo 3º do Código Civil. Eles devem ser representados ao praticarem atos da vida civil sob pena de nulidade dos atos. Muito bem. Incapacidade relativa, pessoal. Os relativamente capazes são previstos no artigo 4º do Código Civil. Eles devem ser, em regra, assistidos ao praticarem atos da vida civil, sob pena de anulabilidade dos atos, né? Observação aí, pessoal, que há algumas exceções, tá? Algumas exceções nas quais o menor entre 16 e 18 anos, que é relativamente incapaz, ele vai poder praticar atos por si só, sem necessidade de assistência. É o caso, por exemplo, do testamento. Ele pode elaborar um testamento, ele pode votar, ele pode também ser mandatário, com algumas regras específicas. Muito bem. Então, o artigo 3º do Código Civil vai dizer o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. O artigo 4º diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. 1. Os maiores de 16 e menores de 18. 2. Os ébrios habituais, que era o caso da questão, e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Exemplo, a pessoa em coma. 4. Os pródigos, né? Exemplo, o viciado em jogo de azar, que dissipa o seu patrimônio desvairadamente. Muito bem. Além da capacidade, pessoal, agora vocês já entenderam bem, espero ter entendido bem os conceitos de capacidade de direito e capacidade de fato, né? E aí existe algo a mais que se chama legitimação, tá? Também pode ser tratado aí como capacidade especial. O que é a legitimação? É a aptidão específica, né, exigida em lei para certos atos, para praticar alguns atos específicos, né? Então, a pessoa ela é plenamente capaz, ela tem capacidade de direito, tem capacidade de fato plena, mas ela não vai poder praticar determinados atos ou vai poder apenas praticá-los mediante condições específicas previstas em lei. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, o ascendente, quando ele quer vender um bem seu para um descendente, o ascendente, vamos dizer que o cara é plenamente capaz, ele é maior
Ele não é ébrio, não é viciado em tóxico, ele consegue exprimir sua vontade de forma livre, e não é pródigo também, tá certo? Então, ele tem capacidade plena ali, capacidade de fato plena. Mas a lei exige que, para ele vender um bem seu para um descendente, ele tenha a autorização, o consentimento expresso do seu cônjuge e dos seus descendentes. Vejam que, portanto, a isso se dá o nome de legitimação. Ele tem que ter essa legitimação, tá bem? Essa capacidade especial. Senão, o negócio é o quê, pessoal? Senão, o negócio é anulável, tá bom? Essa compra e venda, ela pode ser anulada. Outro exemplo é o artigo 1647 do Código Civil, que vai dizer que nenhum cônjuge pode, sem a concordância, a autorização do outro, né, chamada de outorga ou uxória, ou autorização marital, salvo no regime de separação absoluta de bens, alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis, né? Então, um cônjuge, imagina que João e Maria, plenamente capazes, são casados, João tem um imóvel só no nome dele, né, quer vender esse imóvel, ele vai precisar da concordância da Maria, da autorização da Maria, tá bom? Legitimação, tá? Mesma coisa para prestar fiança ou aval. E aí, mais um exemplo, artigo 1749, que aí nem com autorização, vejam que nesse caso é nem com autorização judicial, tá? O tutor pode, sob pena aí você vê que o ato é mais grave, portanto o ato é nulo, né? Nulidade a pena, não há anulabilidade, tá? Como nos exemplos acima. Então, nem com autorização judicial, o tutor pode adquirir por si ou por pessoa interposta, mediante um contrato particular, bens pertencentes ao menor, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor, que é o seu tutelado. Então, com isso, nós encerramos a análise da questão de concurso. Espero que vocês tenham entendido, né, os conceitos relacionados, estejam feras em capacidade de direito, capacidade de fato, e que além desses dois conceitos, soma-se um terceiro, denominado legitimação, que seria uma capacidade especial exigida por lei para a prática de determinados atos, ou que vem, inclusive, a proibir a prática de determinados atos, né, mesmo que a pessoa seja plenamente capaz em determinadas hipóteses. Tá bem? Então, um grande abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.